Olá, eu me chamo Jéssica Stefanello Cadori, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade de Passo Fundo e editora executiva da revista eletrônica científica da UERJ. Farei uma breve apresentação sobre as recomendações práticas para a publicação de artigos científicos. A publicação de um artigo científico ou técnico é uma forma de transmitir à comunidade técnico-científica o conhecimento de novas descobertas e o desenvolvimento de novos materiais, técnicas e métodos de análise nas diversas áreas da ciência. Então, a partir da publicação de artigo, o aluno será visto como um pesquisador e referência na área. E esse trabalho irá ter um alcance nacional ou até mesmo internacional. Então, muitos alunos trabalham arduamente em projetos de pesquisa, projetos de extensão, em seus trabalhos de conclusão de curso, e acabam não divulgando seus resultados na forma de artigos científicos. Contudo, essa publicação, não só para o meio acadêmico, não só para quem quer fazer mestrado ou doutorado, também é muito válida para todos os profissionais, valorizando o currículo profissional deste estudante. Primeiramente, para escrever um artigo científico, deve-se delimitar o foco desse artigo. Então, um artigo é considerado forte quando há uma boa justificativa, embasado em uma contribuição científica e objetivos claros. Então, deve-se ter em mente qual a contribuição daquele artigo, quem ele irá atingir, quais os profissionais, quais a área que ele irá atingir, quais os objetivos que ele deve alcançar. E ao longo do trabalho, então, deve ter um método claro que faça com que o leitor compreenda e possa reproduzir este trabalho através dessa metodologia exposta no trabalho. E deve ter resultados baseados em outros trabalhos recentes na mesma área, da novidade, do que vem se descobrindo nessa linha de pesquisa e se os resultados são resultados válidos, são vantajosos. Então, isso terá credibilidade e será um artigo considerado como forte. É preciso organizar o processo da escrita. De uma forma geral, a abordagem de sessões comuns. Bem, no trabalho de conclusão de curso também é utilizado o resumo, introdução, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusões. Talvez na revista trará com títulos diferentes, tópicos diferentes, mas essas são sessões comuns. Então, se o aluno já tem escrito um trabalho de conclusão de curso, ele pode enxugar esse trabalho e utilizar também para a publicação da revista, adaptando melhor para aquela revista escolhida. Então, nunca trazer em primeira pessoa, nós fizemos, eu fiz. Não, trazer de uma forma de terceira pessoa. O trabalho foi desenvolvido na universidade, enfim, de uma forma mais formal. Deve-se ter muito cuidado na escrita do trabalho, pois um trabalho mal escrito, sem concordância verbal, e também que não esteja nas normas da revista, por isso é muito importante analisar as normas da revista antes da submissão desse artigo nesta revista, que esteja totalmente de acordo com o que é necessário. E a escrita, tanto em português quanto em inglês, dependendo do formato, né, dessa revista, deve estar bem estruturado, pois o revisor dessa revista terá uma ideia geral ao ler esse artigo se ele vê que a introdução está mal escrita, o resumo desse artigo está mal escrito, a conclusão não tem concordância verbal, então ele já irá ver um desleixo do aluno na escrita e vai pensar que não valerá a pena seguir a leitura desse trabalho. Tanto isso para o revisor, que provavelmente poderá recusar esse trabalho por causa disso, quanto para o leitor futuramente. Então, esse trabalho nem chegará ao leitor, na verdade, se o revisor não aceitá-lo. Então, esses cuidados básicos são essenciais para que o artigo seja futuramente aceito. Vale a pena
revisar ao final do trabalho, linha por linha, tópico por tópico, para ver se está de acordo com a gramática. Então, reduzir os tópicos, né, válido para TCC, dissertações e teses, pois o artigo científico ele possui um limite de páginas, né? Não é algo tão extenso quanto um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Então, deve estudar deixando apenas o que é realmente necessário e o embasamento teórico. Não é trazido os tópicos referencial teórico e fundamentação teórica em artigos técnicos científicos, apenas quando o artigo, sim, é de revisão. Mas em artigos que são de resultados e não de revisão, que possuem uma pesquisa científica, uma metodologia, uma pesquisa, então um artigo técnico-científico, tá? Ele não traz os tópicos referencial teórico ou fundamentação teórica. Então, esse deve ser removido e partes podem ser aproveitadas no decorrer do trabalho. Agora, se o trabalho é um artigo de revisão, aí sim será utilizado o referencial no decorrer do artigo. Então, o trabalho, ele tem inovação científica? Se ele tiver inovação científica, obviamente que esse trabalho será mais relevante e poderá ser escolhido uma revista com um melhor quality, né, uma maior visibilidade acadêmica. Se há uma grande inovação, deve-se deixar explícito na justificativa do trabalho. Então, a justificativa do trabalho não é um tópico como muitas vezes é visto no trabalho de conclusão de curso, mas sim é trazido junto dentro da introdução. E o último parágrafo da introdução traz os objetivos da pesquisa. E nesses objetivos deve ser claro, então, o que vai ser encontrado nesse trabalho e as conclusões devem suprir os objetivos expostos e escrito, então, neste artigo. Bom, vejamos de forma mais detalhada, parte por parte, de um artigo científico. O título. O título é muito importante, pois será o cartão de entrada do seu artigo. Tá? Vai chamar a atenção ou não do seu artigo para o leitor. Então, é importante que esse artigo, de forma sucinta, demonstre o que será visto no decorrer do trabalho. Então, ele deve ser objetivo, deve ter até 100 caracteres, não deve ser muito extenso, tá? Deve se revisar no final, por mais que muitas vezes se delimite algum título no início do trabalho, ao final deve ser revisado, pois muitas vezes o artigo foi mudando um pouco o rumo da pesquisa, né? E deve ter concordância, então, o título com todo o decorrer do trabalho, tá? Com o que foi alcançado neste artigo. Com perguntas ou não? Bom, algumas revistas estão trazendo títulos com a interrogação, uma pergunta. Bom, isto instiga o leitor a ler o artigo, realmente é algo que vem sendo utilizado atualmente. Porém, algumas revistas não costumam trazer esse tipo de perguntas nos títulos. Então, deve-se tomar um cuidado ao escolher uma revista, visualizar os artigos publicados nessa revista e também deve-se referenciar, citar trabalho dessa revista no seu artigo. Isso trará uma visão de que o leitor está pesquisando naquela revista, ele está interessado naquela revista. O título deve-se evitar siglas, a introdução e literatura. Então, dentro da introdução deve ter todo o contexto científico daquela pesquisa, o embasamento histórico daquela pesquisa, a justificativa, o que quer se desenvolver, o porquê quer se utilizar aqueles materiais, o porquê quer se desenvolver essa pesquisa e os objetivos claros que devem ser supridos no decorrer do trabalho. A metodologia deve conter, então, se há uma análise estatística, deve estar exposta na metodologia, aonde foi realizada essa pesquisa, caso tenha sido realizada a campo, o tempo da pesquisa, se foi passado por um comitê de ética esse trabalho, quando o trabalho é com pessoas e animais, condições de reprodução, esse trabalho tem que ter condições de reprodução. Então, o leitor ele deve ser capaz de ver a metodologia, ela deve ter detalhes suficientes que ele consiga reproduzir essa pesquisa a partir da leitura desse trabalho. Nos resultados de discussão, deve ter o embasamento teórico da discussão, então não trazer apenas os resultados obtidos, mas também comparar com resultados recentes obtidos por outros autores,
para que tenha um embasamento da justificativa daqueles resultados encontrados pelos autores, tá? Deve-se atentar para a formatação de figuras e tabelas também nessa etapa. Os resultados geralmente trazem muitas tabelas, figuras, e deve estar de acordo com o que se pede no Guia para Autores desta revista. A conclusão, ou alguns artigos trazem considerações finais, ela deve suprir a demanda exposta nos objetivos do trabalho e a novidade encontrada, o que foi obtido neste trabalho, casando com os objetivos que estavam lá no final do primeiro parágrafo. Então, a conclusão nada mais é do que um resumo dos principais resultados do trabalho. Então, não deve trazer citações de autores na conclusão, pois é a conclusão obtida pelo próprio autor no decorrer do trabalho, tá? Com os seus resultados. A introdução deve ser totalmente referenciada, a metodologia, os resultados. Quanto mais embasamento teórico, quanto mais referenciado esse trabalho com outras pesquisas, melhor ele será visto pelo revisor. É importante, então, como já foi dito, ter cuidado com a formatação, a escrita e a formatação de acordo com o guia para autores da revista que será submetido. Se não tiver totalmente claro no guia para autores, olhar os artigos publicados nessa revista e seguir o padrão que está nesses artigos. Tá? Formatação das referências, muitas vezes elas têm um formato comum, como, por exemplo, de conclusão de cursos, é utilizado a ABNT. Nas revistas, muitas vezes há alguma alteração dessas referências, então deve-se cuidar, tem que ter esse cuidado, vale a pena tirar um tempo para a formatação das referências e do artigo, pois isso também trará o aceite do seu artigo. Algumas dicas, então, para a formatação das referências. Um software gratuito muito utilizado é o Mendeley, que ele organiza os artigos no computador do aluno, do pesquisador, facilitando, então, para o momento da escrita e também gerando as referências automaticamente conforme as normas. Se for ABNT, se for algum outro tipo de formatação, ele tem várias formatações que ele já gera pronto, né? Em números também, que muitos artigos, às vezes, eles pedem, em vez de trazer o nome no final da frase, trazendo o número. Então, há uma organização facilitada através do Mendeley. O Google Scholar também traz a opção de algumas referências prontas, que facilita na hora da escrita do trabalho de conclusão de curso e depois também, posteriormente, para a publicação de artigos. E o exemplo do More da UFSC, é um site bem interessante que dá para ser utilizado. Aqui, através do Google Scholar, eu trouxe um exemplo. Ali, então, na procura, o título do artigo que você quer referenciar. Então, vai puxar esse artigo, como na imagem, e nessas aspas, ao clicar nessas aspas, ele trará 3 formatações de referências prontas. E, claro, depois você pode copiar dali e fazer as alterações conforme cada revista solicitar. As normas para a revista, para publicações nas revistas, ela pode ser observada como na revista eletrônica científica da UERGS, no site da revista, tá? Aqui traz, então, o modelo, as normas da revista e também traz sobre o que é essa revista. Então, antes de submeter, antes de formatar esse artigo nas normas da revista, deve-se observar o foco e o escopo dessa revista. Então, se o seu artigo não se enquadra no foco e no escopo dessa revista, ele não será aceito. Então, cada revista tem um foco diferente. É muito importante a escolha da revista, do periódico, que se irá submeter o artigo, uma escolha assertiva. Então, quanto mais a revista for no tema do artigo, mais fácil será, então, o aceite deste artigo. Em revistas internacionais, é trazido em Guide for Authors, é trazido, então, as normas para a formatação do artigo para submissão na revista. Ele explica como fazer, então, essa formatação e submissão. Alguns periódicos, eles
eles são pagos, outros são gratuitos. Também deve-se ter esse cuidado no momento da escolha do periódico. A escolha do periódico deve-se levar em consideração o tema, como a gente já falou, o foco, o escopo, o qualis, isso pode ser visto na plataforma Sucupira. O fator de impacto é visto no site da revista, então quanto maior o fator de impacto, mais citados serão os artigos dessa revista, mas também mais difícil será de ser aceito esse trabalho. O qualis também, o qualis é um fator muito utilizado no Brasil e para programas de pós-graduação ele é muito válido, pois o pesquisador, o nível de publicações é medido pelo qualis ou pelo fator de impacto das revistas em que o autor publica. Contudo, quanto maior o fator de impacto e o qualis, mais difícil de ser aceito, pois são revistas mais criteriosas. A indexação também é importante. Essa revista for indexada, mais facilmente seu artigo será encontrado pelo leitor. Então, mais será lido e mais será citado o seu trabalho. Terá o maior alcance do seu trabalho. Existem também ferramentas da escolha por título e resumo, que iremos falar um pouquinho mais para frente. Aqui, a plataforma Sucupira, para quem não conhece, é onde busca-se qualis das revistas. Então, primeiro tem que selecionar ali a classificação de periódicos quadriênio, preenche o campo ISSN com o número da revista ou o título, como fiz ali, e aí vai gerar o qualis dessa revista nas diferentes áreas, tá? Contudo, está surgindo, né, um novo qualis, não está no site da plataforma Sucupira, sabendo que agora ele será um qualis geral para todas as áreas. E o fator de impacto a gente encontra no site da revista. A ferramenta que eu comentei para escolha de periódicos, eu trouxe 3 exemplos que são muito úteis. Através do título, das palavras-chave e do resumo do trabalho, trará alguns nomes de periódicos, o qual terá a porcentagem de probabilidade do seu artigo ser aceito. Então, trará artigos compatíveis com o foco do teu artigo, que é bem interessante, pois facilita para que o autor faça a escolha assertiva do periódico que ele irá submeter o seu artigo. Deve-se observar, tomar cuidado com as revistas predatórias. Como eu falei, alguns periódicos, eles cobram taxas para publicação, o que não é errado, tá? Só que algumas revistas estão apenas interessadas na taxa e não fazem uma revisão por pares correta, apurada, como deve ser em uma revista ética. Então, as revistas predatórias, elas são aquelas que se dispõem a publicar artigos científicos sem submetê-los a uma acurada revisão por pares. Ter o nome ligado a uma revista que seja conhecida como uma revista predatória também desqualifica o pesquisador. Então, muitos alunos inexperientes, muitas vezes ao escolher as revistas, recebem até mesmo convites no e-mail para a publicação em revistas, em capítulos de livros, que tem uma taxa e muitas vezes não é feito uma análise criteriosa do artigo. Revistas internacionais, geralmente, elas cobram uma taxa quando é open access. Então, se é um acesso aberto, ela irá cobrar uma taxa, mas muitos trabalhos eles são indexados através de bases de dados que dentro do campo científico, dentro das universidades, consegue ter acesso a esses artigos de forma gratuita. Alguns cuidados no envio do manuscrito, então deve-se atentar para todas as solicitações feitas no site da revista. Muitos pedem uma carta de apresentação dos autores, o porquê querem publicar, qual a novidade daquele artigo. Algumas pedem também a assinatura dos autores, comprovando que esse trabalho não foi submetido a nenhuma revista. Então, é importante que não se envie o mesmo artigo para mais de um periódico. Então, algumas revistas solicitam uns highlights, então, que são pontos principais do trabalho, que vão ir no início do artigo, trarão como se fosse os destaques do trabalho. Então, tem que ter muita atenção na hora de submeter esse trabalho, para não esquecer nome de autores, para não esquecer de fazer todo o preenchimento necessário para que seja
enviado de forma correta. O processo de revisão. No momento que a revista retorna, o editor retorna com a revisão feita pelos avaliadores da revista, pelos revisores do periódico, deve-se entender e avaliar os comentários e as críticas dos revisores. Então, geralmente, né, muito difícil que será aceito de cara sem nenhuma revisão da revista. Então, deve-se olhar com calma, entender e avaliar todos os comentários feitos pelos revisores e tentar atender cada um deles. Se não concorda, então tem que justificar o porquê não será modificado isso no trabalho e, se possível, fazer todas as alterações necessárias. Quando o artigo for recusado, às vezes o artigo já é recusado sem nem vir com uma avaliação, ou ele vem com uma avaliação dos revisores do porquê ele vai ser recusado. Então, deve-se cuidar o que eles solicitaram, fazer as modificações no artigo e enviar para outra revista. Não desista no primeiro recuso, porque é muito comum que haja a recusa de artigos, pois as revistas estão com muita demanda de publicações, ou então não foi feita uma escolha assertiva do periódico. Então, não desista, faça as modificações necessárias, coloque nas normas de outra revista e submeta novamente o seu artigo. Defender um trabalho, uma tese, uma dissertação, não deixe para submeter de última hora, pois muitas vezes o processo é lento, até vir a primeira avaliação, até a resubmissão e de novo a resposta dos avaliadores, ou então tendo que submeter para outra revista. Não é um processo rápido, mas digo, vale a pena. No final, tudo vale a pena. É isso, então. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, fico à disposição.